Os números também podem ser representados por chaves. Os naturais aí, nós temos aí entre chaves 0, 1, 2, 3, 4, até o mais infinito. Os inteiros também são representados aí entre chaves, nós temos ele crescendo para os dois lados, são infinitos para os dois lados, tanto para a esquerda como para a direita, os números negativos e positivos. Os racionais, também representada por chaves, onde nós temos aí uma observação que a gente precisa fazer, onde nós temos A dividido por B, porque esses conjuntos, esse conjunto aí, eles são os números que são representados em forma de fração, onde o número A ele é um número inteiro e B precisa ser diferente de zero. Por que existe? Por que existe essa nomenclatura aí? B tem que ser diferente de zero porque jamais dividirás por zero. Irracionais também, ele pode ser infinito para os dois lados. Os irracionais aí são as raízes não exatas de números naturais. O valor de π também ele é um número irracional. E por final nós temos aí os reais, são todos os números, uma vez já falado. É importante para cada um de nós, enquanto estudantes, criarmos estratégias para memorizar os conteúdos em estudo. Uma dessas estratégias é a construção de mapas mentais. Então vamos ver aqui, construindo um mapa mental dos conjuntos numéricos. Primeiramente nós temos aí conjuntos numéricos. Aí fazemos a pergunta, o que é conjuntos numéricos? Os conjuntos numéricos, eles iniciam aí pelos naturais. Naturais, nós temos aí, quem que está nos naturais? De onde eu inicio esses naturais? Inicio do zero e vou até o infinito. 0, 1, 2, 3, 4 já aparece aí, né, no nosso mapa mental. E aí por conta de algumas operações, esse conjunto dos números naturais ele fica pequeno e surgem outros números. Por exemplo, a operação de adição nos leva a conhecer números negativos. Por exemplo, se eu tenho 1 menos 2, eu não posso fazer essa operação dentro dos naturais, só posso fazer essa operação nos números inteiros, que é 1 menos 2, 1 menos 2 dá menos 1. Certo? Esse menos 1 ele vai ficar dentro dos conjuntos dos números inteiros. Dando continuidade aí, nós temos os racionais. Os racionais, eles são números fracionários, onde dentro desses números racionais nós temos aí os decimais exatos, 0,5, 1,5 e assim por diante. Temos as frações, um número sobre o outro, menos 1 sobre 2, 5 sobre 4, as dízimas periódicas, as famosas dízimas periódicas, 0,99, reticência significa que continua, e as frações mistas. Então, dentro dos racionais, nós conhecemos esses 4 tipos de números aí. Os irracionais, ele é um conjunto fora parte dos reais. Os naturais não estão dentro de irracionais, nem os inteiros também, nem os racionais também. Então é um conjunto independente, mas ele está dentro de reais. Dentro dos irracionais nós encontramos as raízes de números não exatos e também aí número inteiro com vírgula em uma sequência onde não é racional, onde é uma sequência de números aleatórios. Por exemplo, 1,23, 455 e aí vai, até o infinito. E mais uma vez, por fim, nós temos aí os reais, né, que é o pai de todos os números que existem, por isso que são números reais. Todos os conjuntos, todos os números estão dentro dele. Tá? E esse é o nosso mapa mental. Tentem fazer ele umas 2, 3 vezes, até vocês memorizarem a sequência de números aí que existem. Vamos fazer uma observação sobre os números racionais e irracionais. Reunindo o conjunto dos números racionais que, com o conjunto dos números irracionais i, obtemos o conjunto dos números reais. Reais é igual a Q união I, e Q racionais união com I.
U é igual a união com. Qualquer número racional ou irracional pode ser chamado de número real. Nós temos aí alguns exemplos. Na letra A nós temos a raiz quadrada de 7. É um número real irracional. Ele é aproximadamente aí, esse símbolo aí da igualdade com o tio em cima, chamamos de aproximadamente. Então podemos arredondar até duas casas decimais. A raiz quadrada de 7 fica 2,64. B. Nós temos aí 4 dividido por 7, é um número real racional. Porque observe que ele vai ser igual a 0,57, 14, 28, 57 de novo. E aí finaliza em 1. C. Nós temos menos 4. Menos 4 é um número real racional. E na D nós temos o π, é um número real irracional, aproximadamente a 3,14. Nós temos aí essa representação em forma de diagrama. Eles são reais, um separado do outro, onde nós temos aí dois semicírculos, né? Onde nós temos os racionais de um lado esquerdo, e irracional do lado direito. Nessa observação dos diagramas numéricos, podemos dizer que n é parte de z, ou n está contido em z. Z é parte de Q, e Q é parte de R. Tá? Indicamos essas relações por n está contido em z, z está contido em Q, e Q está contido em R. I é parte de R. Indicamos essa relação assim. I está contido em R. Q e I não têm relação em comum. O que quer dizer tudo isso, né? Dos diagramas numéricos aí, né? Tem os naturais, que são os N. Os naturais é parte dos inteiros. Ou os naturais estão contidos em inteiros. Os inteiros é parte de racionais. E racionais é parte dos reais. Essa relação pode ser escrita da seguinte forma: os naturais estão contidos nos inteiros, os inteiros estão contidos nos racionais, e os racionais estão contidos em reais. Então todos os números estão contidos nos reais. E o i ele só está contido nos reais. Essa relação fica da seguinte forma. É isso que quer dizer tudo isso. Fica o diagrama embaixo para nossa melhor observação. Uma outra forma da gente representar os números reais é na reta numerada. Tá? Essa reta numerada ela pode ser feita para os dois lados, tanto para o lado negativo, né, para a esquerda, quanto para a direita, para o lado positivo. Quem faz essa divisão é o zero. O zero ele está no meio, né? Ele não é um número negativo nem um número positivo, tá? Ele faz a separação. Abaixo do zero nós temos o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e aí por aí vai. E acima do zero nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e aí vai também. Cada número real há um ponto correspondente na reta numerada. E para cada ponto da reta há um número real correspondente. Então nós podemos observar aí os números em todos os conjuntos, ele pode aparecer nessa reta aí. Então, o menos 5 que está nessa reta aí, ele pertence aos números inteiros, representado pela letra Z. O 2, ele pertence aos naturais. A raiz de 2 pertence aos irracionais. 1 sobre 3, que é um terço, pertence aos reais. Aliás, os racionais. E todos eles são reais. Então, essa é uma outra maneira da gente representar todos os números por meio da reta numerada. Agora é hora de exercitarmos o que aprendemos, né?
E vamos aí sobre esses números, né, os números naturais, inteiros, racionais, irracionais e os números reais. Agora, vocês já estão bem inteirados aí sobre esse assunto, procurem resolver as atividades da página 19 e se sentirem bem seguros, podem responder as outras que vêm pela frente, tá?